Imagine ser arrancado da sua rotina, da sua liberdade, e jogado em um ambiente onde cada segundo é uma batalha pela sobrevivência. Nos primeiros 7 dias na prisão, você não apenas aprende novas regras, você luta para entender um mundo completamente diferente, repleto de códigos invisíveis e desafios implacáveis. O que você faria se estivesse cercado por olhares que analisam cada movimento, enquanto você tenta manter a cabeça erguida em meio ao caos? Esses primeiros dias são um verdadeiro choque, uma transição brutal entre a liberdade e um sistema projetado para quebrar você, física e emocionalmente. Você chega cheio de dúvidas, medo e insegurança, mas rapidamente percebe que não há tempo para hesitar. Será que você teria força para sobreviver a essa experiência? Hoje vamos explorar, passo a passo, o que realmente acontece nos primeiros 7 dias de prisão. Um período que define se você vai se adaptar, lutar ou simplesmente sucumbir. Prepare-se para uma imersão profunda em histórias reais, detalhes perturbadores e as estratégias que determinam quem sobrevive e quem não consegue suportar a pressão. Você está pronto para encarar essa jornada? Então, vamos começar. Primeiro dia, a chegada. A primeira coisa que você percebe ao entrar na prisão é o som das portas metálicas se fechando, um som que parece selar o seu destino. A chegada marca um divisor de águas. Você não é mais uma pessoa livre, e a realidade disso atinge como um soco. Logo ao atravessar os portões, você é submetido a um processo de triagem. Aqui, o objetivo é claro: retirar qualquer vestígio de identidade e humanidade que você ainda carregue. Você é chamado por um número, não pelo seu nome. É solicitado a despir-se para o procedimento de busca, conhecido como Strip Search. As instruções são rápidas e diretas: levantar os braços, abrir a boca, mexer nos cabelos, agachar e tossir. Não há espaço para resistências ou hesitações. É um ritual que todos devem enfrentar, independente de quem você era antes de passar por esses portões. Depois disso, seus pertences pessoais são removidos, etiquetados e armazenados. O que é permitido, como uma foto ou carta, é devolvido mais tarde. Porém, tudo o que te conecta com a vida anterior parece distante. Agora, você veste um uniforme idêntico ao de todos os outros, e sua nova identidade é reduzida a um número impresso em uma identificação. A próxima parada é o setor de triagem, onde você é fotografado e recebe as instruções básicas. É aqui que se determina onde você ficará nos primeiros dias. Em muitos casos, você será colocado em uma cela temporária enquanto sua designação final é decidida. Durante esse tempo, você pode acabar compartilhando o espaço com outro detento, alguém que talvez seja hostil ou, com sorte, neutro. Jerome Clark, um jovem sentenciado a 50 anos, descreveu seu primeiro dia como o mais aterrorizante de sua vida. Ele contou como ficou encostado em uma parede, tentando não chamar atenção enquanto outros presos ao redor conversavam sobre suas histórias de violência e sobrevivência em prisões anteriores. Mesmo sem ser diretamente abordado, ele sentiu como se estivesse constantemente sendo avaliado. Ao final do dia, as portas das celas se fecham. O barulho das trancas ecoa nos corredores, deixando claro que não há como sair. A noite chega e você se encontra em uma cela fria e apertada, encarando o teto, tentando absorver o que acabou de acontecer. É nesse momento que os pensamentos começam a invadir. Como eu vim parar aqui? Como vou sobreviver? Você ouve gritos distantes ou barulhos metálicos ecoando pelos corredores, uma trilha sonora que torna impossível esquecer onde está. A sensação de claustrofobia aumenta e a realidade se instala. Você está preso e sua antiga vida parece um sonho distante. Essa é a quebra da realidade. É só o começo. Segundo dia, a rotina começa. O segundo dia começa cedo, antes mesmo de o sol nascer. As luzes frias de neon acendem abruptamente, iluminando a cela e trazendo você de volta para a nova realidade. Um guarda grita ordens para que todos se levantem. O som de trancas sendo destravadas sinaliza que é hora de sair da cela para o primeiro head count, a contagem de presos. Você se junta a uma fileira de rostos cansados e desconfiados,
tentando decifrar a dinâmica ao seu redor. Este é o início de sua introdução à rotina rígida que define o sistema prisional. Após a contagem, você é conduzido ao refeitório. O café da manhã é rápido, eficiente e sem cerimônias. As refeições são controladas por cronômetros invisíveis. Você tem apenas alguns minutos para comer. Para muitos, este é o primeiro encontro com o sistema hierárquico que rege as prisões. Quem senta onde? Quem comanda as conversas? Quem come em silêncio? É impossível ignorar as dinâmicas sutis de poder e respeito. Depois do café, você é levado para a orientação de admissão, uma reunião obrigatória para novos detentos. Nesta sessão, um guarda ou administrador explica as regras, os horários e as expectativas. Cada palavra soa como uma ordem definitiva. Você aprende que o sistema não tolera falhas. Atrasos são punidos, questionamentos são desencorajados, e qualquer tentativa de se rebelar contra a rotina será enfrentada com força. É aqui também que você recebe detalhes sobre sua vida dentro dos muros. Há um cronograma fixo para tudo: refeições, recreação, trabalho e visitas. No entanto, liberdade para fazer escolhas é praticamente inexistente. Mesmo pequenas decisões, como quando tomar banho ou quando usar o telefone, dependem de regras e autorizações. Nesse ponto, muitos presos começam a perceber que a rotina não é apenas sobre controle físico. É um método psicológico para quebrar a individualidade. Você é transformado em uma engrenagem de uma máquina que não para, projetada para funcionar sem erros. Para alguns, isso traz um senso de estabilidade. Para outros, é sufocante. A rotina inclui trabalho. Você é designado para uma função. Pode ser na lavanderia, na cozinha ou em outro setor operacional. Mesmo o trabalho mais básico tem sua importância dentro do sistema. Ele mantém a prisão funcionando e serve como uma distração para os detentos. Mas para você, recém-chegado, é mais um lembrete de que sua liberdade foi substituída por obrigações impostas. A recreação também é uma parte fundamental do dia. É o único momento em que você pode respirar ar fresco, mesmo que seja dentro de um pátio cercado por arame farpado e torres de vigilância. No entanto, este é um espaço perigoso para os novatos. Cada olhar, cada movimento, cada palavra deve ser calculada. Você aprende rapidamente a evitar problemas mantendo-se no seu espaço e observando em silêncio. Durante o dia, você começa a notar as regras não escritas da prisão. Elas são tão importantes quanto as oficiais. Por exemplo, respeitar o espaço pessoal de outro detento é crucial. Interromper uma conversa ou pegar algo sem pedir pode resultar em retaliações. A prisão tem seu próprio código de conduta e ignorá-lo pode colocar sua segurança em risco. Ao final do dia, você volta para sua cela. As luzes se apagam, mas o barulho continua. O som de passos nos corredores, gritos em celas distantes e o ranger de camas metálicas. Você tenta encontrar algum conforto no pequeno espaço que agora chama de lar. Talvez seja nesse momento que você perceba que o sistema não apenas assumiu o controle de sua rotina, mas também começou a moldar sua mentalidade. O segundo dia termina como começou, com ordens, trancas e o peso esmagador da nova realidade. A rotina está em pleno andamento e você sabe que não tem escolha a não ser se adaptar. Essa é a prisão e você agora é parte dela. Terceiro dia. A luta pela sobrevivência. O terceiro dia traz um novo tipo de desafio, o psicológico. A realidade da prisão começa a pesar mais profundamente. Você percebe que está completamente isolado do mundo exterior, sem acesso imediato a amigos, família ou qualquer senso de normalidade. A sensação de perda de controle e liberdade começa a se manifestar em ansiedade, medo e desespero. É aqui que a luta pela sobrevivência assume um tom mais interno. O ambiente da prisão não é apenas um espaço físico, mas um campo psicológico onde o medo reina. Os barulhos constantes de portas se fechando, passos ecoando pelos corredores e vozes distantes criam uma atmosfera de constante vigilância. Você percebe que cada movimento, cada palavra e até mesmo o silêncio são observados e interpretados. O medo de cometer um erro, de dizer algo errado ou de cruzar o caminho de alguém perigoso pesa a cada momento.
Além disso, você começa a ver a hierarquia invisível da prisão com mais clareza. Existem grupos, cliques e alianças formadas ao longo do tempo. Cada um desses grupos tem suas próprias regras, códigos e territórios. Navegar nesse sistema é como caminhar por um campo minado. Um olhar prolongado ou a escolha errada de palavras pode colocar você em perigo. Para os novatos, o medo é uma constante, mas também uma ferramenta de aprendizado. Você começa a observar cuidadosamente os outros detentos, aprendendo os gestos e comportamentos que demonstram respeito ou submissão. Falar demais ou tentar impressionar pode ser interpretado como fraqueza ou arrogância. É um equilíbrio delicado, onde a sobrevivência depende de sua capacidade de se adaptar rapidamente. Nesse ambiente, a confiança é uma mercadoria rara. Fazer aliados pode ser crucial para a sobrevivência, mas também perigoso. Você precisa avaliar cuidadosamente quem é confiável e quem pode estar tentando manipulá-lo. Para muitos, a melhor estratégia nos primeiros dias é permanecer neutro e discreto. Passar despercebido pode ser a única forma de evitar confrontos. O isolamento emocional também é uma arma poderosa usada pela prisão. A ausência de contato com o mundo exterior, combinada com o ambiente hostil, pode levar ao isolamento psicológico. Você sente a falta de um rosto familiar, de um abraço, de uma palavra de conforto. É nesse momento que muitos detentos começam a lutar contra pensamentos depressivos e, em alguns casos, ideias de autolesão. Por outro lado, há aqueles que encontram força na adversidade. Para alguns, a prisão se torna um espaço para reflexão. Você vê detentos que utilizam o tempo para se concentrar em objetivos pessoais, como educação, leitura ou até mesmo exercício físico. Essas atividades ajudam a manter a mente ocupada e proporcionam uma sensação de propósito em um ambiente onde tudo parece perdido. Além disso, as regras não escritas da prisão começam a fazer mais sentido. Você aprende rapidamente que o respeito é a moeda mais valiosa dentro dos muros. Respeitar o espaço pessoal dos outros, evitar confrontos desnecessários e cumprir sua parte nas tarefas designadas são formas de ganhar o respeito dos outros e, com isso, alguma medida de segurança. Mas a luta pela sobrevivência não é apenas contra os outros detentos. Você também está em constante batalha consigo mesmo. A rotina monótona, a comida insossa, a falta de privacidade e a pressão constante de estar em alerta são desgastantes. Muitos novatos descrevem essa fase como uma luta para não perder sua identidade. É fácil se tornar apenas mais um número, mais uma engrenagem na máquina do sistema prisional. Uma estratégia comum para lidar com a pressão é encontrar pequenos momentos de controle. Alguns detentos organizam seus pertences meticulosamente, enquanto outros desenvolvem rotinas rigorosas de exercícios ou leitura. Essas ações simples ajudam a criar um senso de normalidade em um ambiente onde tudo parece fora de controle. Ao final do terceiro dia, você percebe que sobreviveu mais um passo nesse novo mundo. A adaptação não é apenas uma questão de aprendizado prático, mas também uma batalha interna para preservar sua sanidade e dignidade. É uma luta diária, onde cada decisão, cada palavra e cada silêncio conta. A partir daqui, os dias começam a se misturar, mas o impacto psicológico dos primeiros dias deixa marcas profundas. Você está aprendendo não apenas a sobreviver, mas também a se adaptar a um ambiente onde a humanidade é constantemente testada. Parte 4. A política da prisão. Chegando ao quarto dia, a política social invisível da prisão começa a emergir com mais clareza. Aqui, as alianças, hierarquias e regras não escritas tornam-se evidentes. Este é o momento em que você percebe que navegar nesses relacionamentos é tão importante quanto seguir as regras oficiais da prisão. O sistema de hierarquia na prisão é intricado. Ele não é baseado em status social ou antecedentes externos, mas em reputação dentro dos muros. Líderes de gangues, detentos que controlam o mercado negro, ou até aqueles que se destacam pela força física ou inteligência, ocupam posições de influência. Por outro lado, os novatos geralmente são vistos como presas fáceis até provarem o contrário. A decisão de como se posicionar nesse sistema é crítica.
Você pode optar por se aliar a um grupo, o que pode oferecer proteção, mas também traz responsabilidades e expectativas. Gangues, por exemplo, oferecem segurança em troca de lealdade absoluta, o que frequentemente significa envolvimento em atividades que podem prolongar sua pena ou colocar sua vida em risco. Por outro lado, tentar permanecer neutro pode ser igualmente perigoso. A neutralidade é frequentemente vista como fraqueza, tornando-o um alvo fácil para manipulação ou intimidação. Muitos novatos relatam que os primeiros dias são marcados por abordagens de diferentes grupos tentando recrutá-los. A pressão é intensa, e cada escolha tem consequências duradouras. Nesse cenário, a comunicação é uma habilidade vital. Saber quando falar, o que dizer e, mais importante, quando ficar em silêncio, pode determinar sua segurança. Pequenas ações, como um cumprimento respeitoso ou evitar o contato visual com figuras de autoridade no ambiente prisional, podem fazer uma grande diferença. O quarto dia também traz à tona os desafios do mercado negro da prisão. Muitos itens, desde cigarros até comidas específicas, são trocados entre os detentos como forma de moeda. Participar ou não desse sistema é outra escolha que você terá que fazer. Envolver-se pode facilitar sua vida, mas também pode colocá-lo em situações complicadas com guardas ou outros presos. Além disso, há as dinâmicas de convivência no cotidiano. Se você divide uma cela com outro detento, a relação entre vocês é crucial. Pequenas ações, como respeitar os limites do outro, dividir tarefas e evitar discussões desnecessárias, são essenciais para manter a paz. Um desentendimento, por menor que seja, pode rapidamente escalar para algo mais grave. Nesse ponto, a questão do respeito continua sendo central. Na prisão, respeito é uma moeda tão valiosa quanto qualquer bem material. Demonstrar respeito tanto para outros detentos quanto para os guardas pode evitar muitos conflitos. Mas isso não significa submissão. Há uma linha tênue entre ser respeitoso e parecer fraco, e aprender a equilibrar isso é uma habilidade que vem com o tempo. Outro aspecto do quarto dia é o crescente entendimento das regras não escritas. Coisas que não são ditas em voz alta, mas que todos sabem. Por exemplo, não mexer em pertences alheios, respeitar o espaço pessoal dos outros e evitar qualquer comportamento que possa ser interpretado como provocação. Aprender essas regras rapidamente pode evitar muitos problemas. Para muitos, esse dia é também um momento de introspecção. A adrenalina dos primeiros dias começa a diminuir, e você se vê refletindo sobre o que o levou àquela situação. Esse é o momento em que muitos decidem como vão lidar com o tempo na prisão. Se vão se adaptar, resistir ou simplesmente tentar sobreviver. Por fim, o quarto dia é uma espécie de divisor de águas. É o momento em que você começa a entender que a vida na prisão é um jogo complexo de escolhas e estratégias. Cada decisão, cada palavra, cada silêncio tem um peso. E nesse ambiente, onde cada movimento é observado, o custo de um erro pode ser alto. Você percebe que a sobrevivência vai além do físico. É uma batalha constante de inteligência, autocontrole e adaptação. O que você escolhe fazer ou não fazer, nesse ponto pode definir o tom para o restante de sua pena. É um teste constante de caráter, força mental e capacidade de adaptação. Quinto dia. A tentação da rebeldia. No quinto dia, algo começa a acontecer dentro de você. Depois de dias vivendo sob pressão, em um ambiente onde cada segundo parece uma batalha, surge um desejo de testar os limites. É como se algo em sua mente dissesse: será que eu consigo me rebelar mesmo que de forma pequena? Este é um ponto crítico para muitos recém-chegados. O desejo de recuperar algum controle sobre a própria vida pode levar a ações impulsivas. Roubar comida no refeitório, esconder itens contrabandeados ou até desobedecer a uma ordem direta. A tentação não vem apenas da frustração, mas do desejo de provar algo para si mesmo ou para os outros. Mas, na prisão, nenhuma ação passa despercebida. Guardas estão sempre atentos, câmeras monitoram cada movimento e até os outros presos observam. Pequenas infrações que parecem insignificantes no momento podem ter consequências devastadoras. Por exemplo, Daniel,
um jovem condenado por um crime não violento, decidiu no 5º dia que não seguiria o toque de recolher. Ele queria passar alguns minutos extras fora da cela para escapar do sufocante isolamento. O que ele não sabia é que esse pequeno ato o colocaria no radar dos guardas. Quando foi pego, Daniel perdeu todos os privilégios. Nada de visitas, nada de recreação, e seu acesso ao refeitório foi severamente restringido. Essa lição ficou marcada em sua mente como um alerta. Na prisão, até a menor transgressão é punida com dureza. 6º dia. A busca por normalidade. No 6º dia, algo começa a mudar. O choque inicial já passou, e o ambiente hostil que parecia insuportável começa a ser encarado de maneira mais prática. Você percebe que o verdadeiro segredo para sobreviver é criar algum tipo de normalidade, mesmo em um lugar onde nada é normal. Neste ponto, muitos presos começam a desenvolver rotinas. Ter um horário fixo para acordar, arrumar a cela, comer e, quando permitido, se exercitar, pode parecer insignificante, mas é uma maneira de manter a mente ativa e evitar que o ambiente consuma sua sanidade. Pequenos rituais diários oferecem um senso de controle, uma forma de resistir à opressão psicológica do encarceramento. A busca por normalidade também pode significar encontrar um propósito. Muitos presos se inscrevem em programas educacionais ou aceitam trabalhos oferecidos dentro da prisão. Cozinhar na cozinha da instituição, ajudar na lavanderia ou participar de equipes de manutenção não são apenas formas de passar o tempo, mas também de se sentir útil em um lugar que, por definição, reduz as pessoas a números. Para outros, normalidade significa buscar conexões. É nesse momento que você pode começar a formar laços com outros detentos, trocando histórias, ou até pequenos atos de solidariedade, como compartilhar um item do refeitório. É um equilíbrio delicado, construir alianças sem se comprometer demais ou entrar em situações de risco. Por outro lado, há aqueles que escolhem se isolar, como forma de autoproteção. O 6º dia também é marcado por um senso crescente de aceitação. Não no sentido de resignação, mas de compreender que a prisão agora faz parte da sua realidade. Isso não significa que você desiste de quem é, mas que começa a ajustar sua mentalidade para sobreviver. Pequenos momentos de vitória, como conseguir uma refeição melhor no refeitório ou evitar problemas durante o horário de recreação, ganham um significado enorme. Há, no entanto, perigos ocultos nesta fase. A busca por normalidade pode fazer com que alguns presos baixem a guarda, ficando mais vulneráveis a manipulações ou ataques inesperados. É aqui que a experiência de veterano se torna valiosa. Muitos aconselham que, mesmo ao buscar rotina e tranquilidade, você nunca deve perder a vigilância. Cada interação, cada decisão deve ser feita com cuidado. O 6º dia é como o início de uma nova fase. Você não é mais apenas um novato apavorado. Está começando a encontrar seu lugar dentro da prisão, seja através de uma rotina estruturada, conexões estratégicas ou uma solidão protetora. Mas, mesmo com essa aparente adaptação, uma pergunta persiste: isso é realmente normal? Ou apenas o que você precisa acreditar para suportar o peso de cada dia? Com a mente mais tranquila e os primeiros passos de adaptação estabelecidos, você começa a perceber que o maior desafio não é físico, mas psicológico. E enquanto o 6º dia chega ao fim, você começa a pensar no que o próximo capítulo desse novo mundo reservado para você irá trazer. 7º dia. A aceitação do novo mundo. No 7º dia, algo muda. O que antes era apenas confusão e resistência começa a se transformar em uma aceitação silenciosa. Não é uma aceitação de derrota, mas uma compreensão de que sua vida, por mais dura que seja, agora está limitada por essas paredes. Você percebe que a prisão não é apenas um lugar, mas um sistema que impõe suas próprias regras, ritmos e dinâmicas. O dia começa como os outros. A contagem matinal, o barulho incessante dos guardas, as rotinas impostas. Mas agora esses sons e movimentos que antes pareciam assustadores começam a ser previsíveis. A cela que antes era um símbolo de opressão se torna uma espécie de refúgio,
onde você pode finalmente organizar seus pensamentos sem a pressão direta dos outros detentos. Você também começa a entender as regras não escritas da prisão. Já sabe quem evitar nos corredores, quem controla o que no refeitório e quem são os influentes que ditam o tom das interações. Mais importante, você começa a entender o equilíbrio delicado entre se afirmar e não chamar atenção indesejada. Rafael, um ex-detento, descreveu o 7º dia como o momento em que percebeu que a prisão tinha sua própria lógica. Ele começou a notar que a sobrevivência dependia de entender e respeitar essa lógica. Não adianta tentar lutar contra o sistema. Você tem que aprender a navegar por ele, como um marinheiro em um mar revolto, contou ele. Nesse ponto, os primeiros sinais de adaptação começam a aparecer. Alguns presos passam a te reconhecer como mais do que apenas um novato. Talvez um aceno de cabeça, uma troca de palavras rápidas, pequenos gestos que indicam que você está, aos poucos, sendo aceito no ambiente. Isso pode parecer insignificante, mas na prisão esses momentos são cruciais. Ao mesmo tempo, você percebe mudanças em si mesmo. Talvez você fale menos, observando mais. Sua postura pode ter mudado, mais firme, mais alerta. Cada passo, cada palavra agora é calculada, porque você entende que um erro pode custar caro. Essas mudanças não são planejadas, mas sim reflexos de um ambiente que força a adaptação. As noites que antes pareciam intermináveis começam a seguir um padrão. Você sabe o que esperar. Os ruídos distantes, os gritos ocasionais, o som das portas de metal. Mesmo assim, o isolamento continua sendo um peso, e você sente que cada dia traz um novo desafio para a mente. Mas, ao mesmo tempo, há um certo alívio em saber que conseguiu passar pela primeira semana. O 7º dia é o marco de uma nova fase. Não significa que você está completamente integrado ao sistema, mas que começou a entender como sobreviver nele. É o início de uma luta constante entre manter sua identidade e se ajustar ao ambiente, entre preservar sua humanidade e aceitar as condições impostas. Enquanto a porta da cela se fecha naquela noite, você percebe que está em uma jornada longa e solitária, mas que agora tem as ferramentas básicas para enfrentá-la. A prisão não mudou, mas você mudou. E com isso começa a entender que sobreviver vai além de apenas permanecer vivo. É sobre aprender a existir em um lugar onde tudo parece estar contra você. Os primeiros 7 dias na prisão não são apenas uma introdução a um novo ambiente. Eles são um teste brutal de resistência mental, emocional e física. Cada momento, desde o choque inicial da chegada até a aceitação inevitável no final da primeira semana, redefine quem você é. Não importa se você entra acreditando ser forte ou vulnerável. O sistema irá forçá-lo a se adaptar de maneiras que você nunca imaginou. Enquanto olhamos para as histórias que compartilhamos hoje, uma coisa fica clara. A prisão não é apenas sobre cumprir uma sentença, mas sobre sobreviver a um ambiente que parece desenhado para quebrar até os mais resistentes. Muitos falham, outros encontram força onde menos esperavam, e alguns, de maneira surpreendente, emergem transformados. Agora queremos saber de você. Você acha que teria o que é preciso para sobreviver aos primeiros 7 dias na prisão? Que estratégia você usaria? Deixe sua opinião nos comentários. E se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar este conteúdo com alguém que adoraria mergulhar nesse tema intrigante. Até a próxima! E lembre-se, o mundo que você conhece lá fora é muito diferente daquele que mostramos aqui hoje.